Alguns anos atrás, a palavra pós-verdade foi escolhida como palavra do ano pelo dicionário Oxford, um dos mais conceituados e importantes do mundo. Mas o que isso significa? O que isso tem a ver com fake news? Significa que para muitas pessoas o fato em si, ou seja, o acontecimento real, tem menos importância e influência em moldar a opinião do que suas emoções e suas crenças pessoais. O psiquiatra Karl Menninger cita que as atitudes são mais importantes que os fatos. Isso gera um efeito neurológico. Uma vez existindo um efeito de recompensa, o cérebro buscará por esse sentimento mais vezes. E com a repetição e o reforço de pertencimento a um grupo, diversas partes do cérebro passam a estabilizar uma ideia em ideia fixa. A partir desse momento, qualquer mudança causará medo e repulsa, ligando os mecanismos de defesa. Então, a pessoa que atingiu esse ponto, ela vai se defender com unhas e dentes sobre a verdade. Conhece a frase "a verdade dói"? Podemos também pensar no efeito Dunning-Kruger. É uma teoria que mostra que quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acredita saber sobre um assunto. Quando não sabemos nada sobre algo, é fácil cair na ilusão de que sabemos muito, porque não enxergamos a complexidade do assunto. Por isso vemos pessoas que nunca leram sobre política, sobre economia, dando suas opiniões sobre o assunto. Pessoas que nunca leram um livro de sociologia ou psicologia, dizendo absurdos sobre o comportamento humano ou sobre a organização social. Assim, quando alguém está apegado fortemente a uma ideia e é confrontado com fatos contrários, ela mentalmente vai buscar e acreditar em qualquer coisa que reduza o desconforto psicológico, levando à racionalização de teorias absurdas. Isso é o gênese do fanatismo. Todo fanatismo começa exatamente negando a realidade. E como isso se dá na prática? Como a fake news se apresenta no comportamento humano? No comportamento humano diário, na internet, nas redes sociais. Então, na prática, a pessoa ela não se preocupa em identificar a verdade e adota a informação que mais reforça seus pensamentos e crenças, porque isso vai gerar conforto emocional a ela. Então, por mais contraditório ou improvável que a informação seja, ela vai continuar acreditando nela. Basta observar como as fake news se espalham nos grupos de família, no WhatsApp, no Facebook. Por exemplo, se a fake news for atacando um político que a pessoa odeia, muitas vezes a notícia é compartilhada e o sujeito nem se dá o trabalho de verificar se a informação é verdadeira. Quando essa mesma pessoa recebe uma informação verdadeira, porém ela vai contra o que ela acredita, a pessoa simplesmente descarta a informação. Por exemplo, uma denúncia de corrupção sobre um político que essa pessoa gosta. A pessoa diz: isso é ataque da imprensa, eles estão tentando manipular, vocês não estão vendo a verdade. Ela simplesmente joga fora a informação sem antes pesquisar fontes confiáveis. É o que chamamos de dissonância cognitiva. É uma forma da crença da pessoa continuar intacta. A dissonância cognitiva é uma teoria criada pelo psicólogo Leon Festinger, que aponta a busca constante da pessoa por um estado de coerência consigo mesmo, ou seja, quando há conflito entre ações e informações, ocorre um ajuste interno ao conjunto de crenças, restaurando sempre o estado de coerência, buscando evitar o mal-estar psicológico a todo custo. Por isso há uma negação da realidade, para se evitar a dor de ter aquela ideia ou a crença destruída. Esse impulsionamento das fake news nos trazem reverberações negativas em diversos fatores sociais, ideológicos, tecnológicos, que alimentam desconfiança sobre instituições e conhecimentos já consolidados há muito tempo, como, por exemplo, a ida do homem à lua, o formato da Terra, a eficácia das vacinas. As fake news chegam sempre como uma simplificação e com distorção de conteúdos complexos, mas pode culminar na incapacidade de diferenciar, por exemplo, uma pesquisa científica
de uma previsão astrológica. Começa com a escolha de ignorar uma argumentação com fatos e termina em péssimas decisões baseadas em fantasias imaginárias. Claro que as tecnologias de comunicação apresentam benefícios em termos de divulgação, porém elas abrem o mesmo espaço para pessoas mal intencionadas e manipuladoras. E isso só acontece porque falta pensamento crítico à população. Gente que recebe, aceita e compartilha informações rasas, falsas, sem sentido algum, ignorando a complexidade daquilo que ela não sabe, não quer saber e, se souber, ainda faz questão de ignorar. As pessoas que usam as redes sociais não filtram criticamente o que elas recebem. E quanto mais fake news elas compartilham, curtem ou comentam, mais os algoritmos irão entregar a elas conteúdos falsos. Quando esses conteúdos são mentirosos, tendem a apelar para crenças pessoais, reforçar fantasias místicas, criar teorias conspiratórias. O fato de alimentarem bolhas nas redes sociais e no WhatsApp, por exemplo, sem questionamento, fortalece muito tais opiniões. O funcionamento das redes sociais, somado ao viés de confirmação do cérebro, se torna uma máquina de distorção da realidade. As pessoas irão sempre atribuir mais valor para aquilo que reforça algo que elas já acreditam, mesmo que seja mentira. E para ter mais conforto e não terem suas crenças quebradas, destruídas, as pessoas escolhem conectar-se apenas com coisas que elas gostam, excluindo visões diferentes e argumentos interessantíssimos que, por exemplo, poderiam ensinar-lhes muito, com outro ponto de vista, através de um outro ponto de vista. Outro viés importante na questão das fake news é o viés da familiaridade. Quanto mais familiar é o conteúdo e mais vezes tivermos contato com ele, mesmo que ele seja falso, mais o julgamos ser verdadeiro. Quando compartilhamos essa informação em um grande grupo, essa viés de confirmação de familiaridade, ela se torna uma espécie de seita, porque aquelas pessoas que estão nesse grupo, elas vão acreditar cegamente na informação sem checar os lastros de realidade. Então, chegamos à conclusão de que todo conteúdo recebido precisa ser verificado e questionado.